como esse apagamento do debate do transporte não é uma novidade. Ele é uma coisa recorrente na história do país. A gente tem um ciclo antigo de rebeliões, revoltas, motins, quebra-quebra dos mais variados em diversas cidades pela questão do transporte. O primeiro deles é em 1880, no Rio de Janeiro. Né? Assim, no Rio de Janeiro, o país, 90% da população brasileira morava em área rural. O Rio de Janeiro estava ali uma cidade crescendo, com cerca de 500 mil habitantes. E funcionava no Rio de Janeiro os bondes puxados por animais, né? Por burros e mulas. E então o governo no momento de crise fiscal, decide colocar um imposto de um vintém sobre a tarifa do bonde. Um vintém era considerado pela elite local uma coisa insignificante, uma coisa irrelevante. Ele significava um aumento de 20% na tarifa. E, apesar de todos os esforços da oposição política, não se conseguiu evitar. E no dia que o imposto foi então instituído, parecia de manhã que estava tudo calmo, que não ia acontecer nada, que a população iria aceitar. Pela hora do almoço, no dia 1º de janeiro de 1880, inicia-se um quebra-quebra que não tem fim. E a população se insurge mesmo, quebrando os bondes, atacando os motoristas, lutando contra a polícia. E essa população, ela cresce ao longo do dia, ela aumenta no dia seguinte, incendeia-se bondes, tem uma destruição avassaladora, uma fúria mesmo, um processo que pega a classe política de surpresa, analistas, ninguém imaginava algo como aquilo, e que abala profundamente o poder. Essa dinâmica de romper subitamente uma rebelião pelo transporte, súbita e avassaladora, e que surpreende todo mundo, e que abala o poder, ela se repetiu em muitos outros momentos. Em 1909, tem um grande ciclo de revoltas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador. Em 1930, tem um quebra-quebra em Salvador muito grande. Em 1946, em São Paulo. Depois, nos anos 50, nos bondes do Rio de Janeiro, tem a grande revolta das barcas no final dos anos 50. Aquele sambinha, só mesmo vendo como é que dói, morar em Madureira, viajar na Cantareira, né, e trabalhar em Niterói. Ele desse momento da revolta das barcas, centenas de pessoas feridas. Depois, nos anos 70 e 80, isso continua. Quando você vai pesquisar essa história, né, o que chama atenção algumas coisas. Uma é como que essas histórias não estão nos livros de história. Por que razão a gente não conhece essas histórias? A gente conhece as greves anarquistas, a grande greve de 1917, a gente conhece os movimentos sindicais, por que a gente não conhece essas rebeliões pelo transporte? A outra coisa que chama atenção é que isso que eu diagnostiquei, né, delas serem surpreendentes, avassaladoras e abalarem o poder político, isso se repete nos diversos ciclos. Mas também tem uma outra coisa que se repete. É uma denegação da importância disso. É a sociedade, quando tem essa grande confusão, esse grande quebra-quebra, a sociedade olha e fala: isso é coisa de arruaceiro, isso é coisa de gente desqualificada, de vândalos, isso aí não tem importância, isso não faz sentido.